Tem Flamengo e Vasco amanhã. Bora, mais 100, eu sou Vasco. Peguei mais 100. Pronto. Você acha que eu vou correr da aposta? Ah, Peguei corre mais de outras 100. coisa. Ô, você não é nem covarde nem mentiroso. Essa aposta você Caramba. Peguei mais 100. Não, mas olha, jogo igual, é clássico. Mas é sacanagem. Time que tomou pau do Nubrense, do Alcas. Sério, o Flamengo e Vasco hoje é igualzinho. Ele que é irônico. Você perdeu do Vasco já, Flávio? Perdeu do Nubrense e do Alcas. Sei, mas vamos igual lá. não é. Eu sou Barbieri, pra cima dele, velocidade que ele não aguenta. É amanhã. Velocidade em cima dele que ele estreve. Vamos lá. Tá bom, amanhã você pode zerar essa dívida. Agora, é um Vasco que nesse momento está, velho Vamp, na zona de rebaixamento, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Bom momento pra ganhar do Flamengo. O Vasco tem, é o que eu falo. Você vê o Flamengo contra o Fluminense. Quando um tá mal nessas rivalidades, costuma, menos o Palmeiras tem uma regularidade realmente que é impressionante. Agora, você tem o Vasco. 6 pontos. O Vasco tem 6 pontos. Você quer que eu fale? Em 8 jogos. Falar o quê? Nada, vai, continua. Bom, 6 pontos em 8 jogos. O Flamengo também não tá uma maravilha nesse Brasileirão, não. Tá em nono. Se ganhava pra 16, né? Agora, o Flamengo tem essa motivação de ter vindo de um Fla-Flu, do jeito que foi, todo mundo considerando o Fluminense favorito, e o Flamengo venceu jogando melhor, e teve o desabafo do Gabigol, falando que não tinha treta coisa nenhuma, que a treta do Flamengo é com a imprensa, não é interna. Teve lavagem de roupa suja antes do jogo. Teve reunião com o presidente, com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, 2 jogadores. E aí minha pergunta é, eu sou sujeito, eu vou falar aqui, eu sempre acho que o clássico é muito igual, mas eu acho o Flamengo favorito. Até por isso eu apostei com você, que eu acho que a pressão no Vasco tá gigante. A torcida já tá revoltada com a 777, teve protesto já em inglês na sede da 777. Teve mesmo. Legal. Tá vendo? SAF é cultura. O cara tem que aprender inglês. Teve. O Barbieri tá numa berlinda absurda, que o Barbieri não tá bem no Vasco, e o Flamengo agora tá num momento positivo. Ó, zeramos a crise também, não sei se zerou. É o que falam pra quem tá fora. Zeramos a crise, ganhamos o Fla-Flu, vídeos aí do vestiário viralizando, que claro, a Flá TV divulga porque é um momento bom, quando o momento é ruim ninguém divulga. Agora, o Flamengo não passa a ser favorito pelo momento, por tudo isso que a gente falou aqui, o Vasco, vice-lanterna, crise, pressão no treinador. E é dividido, né, a torcida, né? No Rio é. No Rio é legal que é dividido, olha lá. Isso é um fraud. 777, I'm fraud. Que loucura. Você que é inglês, vai falar isso. Não, você que é maravilhoso. Bota na cara do Vampeta pra ele ler isso. Não tem que tá aí. Fala de novo, bota na carinha dele, vai. 777, vai. 777 is fraud. What is the name da pessoa que comprou lá? What is the name da pessoa que comprou o Hassaf? Ai, ó, que situação do Flávio, vai sobrar batata, vai sobrar pra alguém, ó. Pode ser pro Bahia, que virou Grupo City. Pode ser pro Vasco. Esse Campeonato Brasileiro vai ser interessante, que parece que SAF, tudo resolve tudo. Botafogo que tá conseguindo se livrar, tá indo. Mas o Vasco falou que o pessoal da 777 foi num Vasco e Flamengo que eles falaram que era a última vez que ia ser desigual. Foi, eles falaram, é a última vez que o Vasco enfrenta o Flamengo. Não me parece. Eu tô confiando nos caras, por isso que eu apostei 100. Então tá bom, você tá confiando nos caras, mas o Flamengo passa a ser muito favorito diante dessa situação ou não? Claro que é. Não, a estrutura do Flamengo é melhor, mas no jogo contra o Vasco, o clássico, aquela famosa história, tudo pode acontecer. E ó, Nilson, passando pra você que você falou que claro que é, o Vasco, eu acho que é uma semelhança com o Corinthians, e vou perguntar pro Pedrinho também, porque eu não acho que o elenco do Vasco é fraco pra estar essa draga que tá. Não acho mesmo, de verdade. Então, o Flamengo é o favorito, claro. O Vasco pode ganhar? Claro que pode ganhar, é o que o Vampeta falou, é clássico. E num clássico tem superação, tem camisa, tem história, tem um monte de coisa que pesa na hora de um jogo assim, Flamengo e Vasco. Mas o favoritismo é do Flamengo. O Vasco, o jogo de amanhã seria zebra. A vitória do Vasco amanhã seria zebra diante do Flamengo. Ela pode acontecer, mas seria zebra diante do Flamengo. Eu só tenho dúvidas, porque o Flamengo, quando jogou bem, foi esses 2 jogos com o Fluminense. Aí jogou muito bem. Porque jogos de atipicidade, jogos de mata-mata, jogos atípicos, né? Então, jogou mal
na final do Carioca, perdeu pro Fluminense, né? A maneira que perdeu, tava ganhando 2-0, tomou uma goleada no jogo de volta na final do Carioca. Ficou com aquilo engasgado e fez 2 boas partidas contra o Fluminense. E ganhou as 2 do Fluminense, não é verdade? De resto, eu não vi o Flamengo jogar bem. Exceto esses 2 jogos mata-mata, que é um jogo de uma característica diferente, de um foco diferente, de decisão diferente, exceto esses 2 jogos, me aponte um jogo que o Flamengo fez uma grande partida. Ganhou do Corinthians com o Corinthians melhor. O Corinthians conseguiu ser... Corinthians, eu tô dizendo que é uma draga, hein? Eu não gosto do Corinthians. Tá muito mal o Corinthians. Então ganhou do Corinthians, o Corinthians jogando melhor no Maracanã. Você acertou quarta-feira tudo, eu e o Pirata tava falando, acertou tudo quarta, né? É. Ele acertou tudo quarta, 2-0, vai pro pênalti, Cássio pega Acertou. Mas vocês não falam isso, né? Falando. Acabou de falar, pô. Eu tô falando agora, você falou do gol do Corinthians, eu não gosto. Ele falou assim, Flávio. Você tá acertando muito amanhã. Ele quer mandar Flamengo e personagem. Vasco. Flamengo e Vasco amanhã. Tá Flamengo. Amanhã o Flamengo ganha, sabe por quê? Porque o Vasco tá mal. Que a serve agora dá o bicho Vasco dobrado. tá precisando de um fato. Talvez o fato seja a saída do treinador ali. O Barbieri. A lenda é que o Jorginho já foi. Então, o Vasco... Mas se for depender, se for pro Jorginho, aí que o Vasco tá pedindo, tá ruim mesmo. Só tá dando uma informação. Aí. Se é o certo ou errado, eu não sei. Não, o Flamengo tem tudo pra ganhar o jogo e vai ganhar. Vai ganhar. Só se não jogar absolutamente nada, entendeu? Não vem jogando bem o Flamengo. Não queiram me enganar dizendo que o Flamengo jogou 2 boas partidas com o Fluminense. São Paulo. Nada. São Paulo, não? Você é um milongueiro do tamanho do mundo. Esse e o Cudê. O Cudê perdeu a classificação do Atlético e ninguém fala nada. É 30 milhões a O Cudê perdeu a classificação. O cara, você sabe que a cultura de treinador. A torcida do Atlético cercou ele. Ele não quer que mude o assunto, mas é tão bom falar isso, porque o cara vem com uma cultura de Copa que não vale nada. Esses gringos, eles vêm para uma... Quando você vai viajar, você vai lá para a Arábia, por exemplo, você não tem que se adaptar à cultura do local. Claro. É óbvio. E esses treinadores, eles vêm com uma cultura que Copa não vale. Copa não vale. Você viu o que ele fez contra o Corinthians? Ele perdeu a classificação para o Atlético. Então, por isso que eu chamo o Sampaoli de milonga, que agora alguém falou para ele, você não pode mais pôr o Vidal. Você percebeu? Ele não tá pondo mais. Você não pode pôr o Vidal mais. Alguém falou pro cara. E eu acho que também tem muito a ver com o jogador. Eu acho que realmente aquelas matérias lá que o Gabigol falou que era mentira. Claro que tem. Eu não acho que era mentira, não. Claro que tem. Eu confio, eu sou um que eu questiono a imprensa toda hora. Quem acompanha sabe. Agora, o Eric Faria e o Fred Gomes, são grandes eles repórteres. são grandes repórteres. Eu conheço os dois pessoalmente. Não iam soltar à toa. Claro que a fonte usa repórter, isso é óbvio. Quem soltou, queria dar uma porradinha ali no Gabigol, queria dar no Davi Luiz, queria dar no grupo todo, queria. Porque a fonte, ela sabe usar o jornalista e o jornalista sabe usar a fonte. É isso aí. Isso acontece. Isso aí. Óbvio. Não, mas no caso do Eric, malandro, experiente, lógico. inteligente. E deu uma mexida. Isso deu uma mexida. Até a reação... O Gabigol fez o gol e foi abraçar o Davi Luiz. Não, e até a reação do Gabigol na entrevista mostrou que atingiu mesmo. Você não viu ele falar? Não, nós estamos brigados com vocês. Nossa treta é com a imprensa. A treta é com vocês. Everton Ribeiro. Fale a verdade que o cara fica bravo. Isso, o cara fica... O Gabigol falou de um lado. Aqui, viu? O Gabigol falou de um lado. Dá uma notícia do Matias Rojas aqui, do jogador que o Corinthians está contratando. Ele ontem foi substituído no jogo contra o Banfield, vaiado pelo estádio inteiro. E ele sai falando um negócio. Tá bem. Fizeram a leitura labial. Ele disse assim, vocês estão me vaiando, vocês deviam vaiar o presidente de vocês. Eu tô saindo por causa dele. E sai de graça. Porque a torcida tá vaiando ele porque não quer renovar. Não recebe nada, exatamente. Ele tá culpando o presidente. Ele perdeu um pênalti no jogo também. Vaiando, então vai o seu presidente. Eu tô saindo por causa dele. E realmente ele sai de graça. De graça, o Racing não recebe nada. E a torcida tá feliz. Ele perde um pênalti no jogo, Flávio, também. Agora... Ô Pedrinho, você falou que o Everton Ribeiro reconheceu, realmente ele reconheceu um pouco a crise. Ele falou que tem, mas a gente não... Ele falou, algumas coisas são verdadeiras. Você não acha aí que depois aquele discurso político de jogador, mas não entra no vestiário, não entra em campo, e algumas coisas, sei lá, alguns copos d'água aí você se transforma em tempestade. É claro que quando o Flamengo não consegue ter um resultado satisfatório, nós da imprensa, enfim, também a torcida, todo mundo do futebol vai buscar uma resposta. O Flamengo tem investimento, tem técnico bom, por que não está conseguindo jogar o futebol esperado?
Aí todo mundo procura algum tipo de resposta. Ô, Pedrinho, e às vezes um negócio que é desse tamanho Pedrinho, vira um negócio gigante. Quando o Dorival chegou, ele teve que ser um baita bombeiro no Flamengo. Bombeiro no Flamengo. Essa expressão aí, alguém me passou. Bombeiro, ele apagou incêndio ali. Ele falou, tinha que apagar incêndio. Eu tinha que apagar incêndio, a coisa estava fervendo, sabe? Quando ele chegou ali. E ele foi um excelente bombeiro, porque ele é um cara muito do bem, ele é um cara muito articulador, muito bom gestor de pessoas e foi um grande bombeiro no Flamengo e ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Mas esse ambiente do Flamengo, viu, Pilhado, não é de hoje não. Não é de hoje, a coisa tá pegando faz tempo. É porque tem muita estrela. Porque os caras viraram donos da coisa, eles ganharam muita coisa. Eles ganharam muita coisa e virou um grupo dono do negócio. E ao mesmo tempo, quando não quer fazer o que eles querem, tem a acomodação. Entendeu? Nós queremos isso. Não vai fazer? Então vamos acomodar. Vocês acham que... É um grupo bem acomodado. Então precisa de gente para acabar essa acomodação lá no Flamengo. Mas isso não acontece, eu costumo falar, isso não acontece no Palmeiras, isso não acontece no Real Madrid. Tem comando. Por que não acontece? Porque tem um comando há muito tempo. No Real Madrid você tem Ancelotti. No Palmeiras você tem o Abel, que é um comandante que os caras que estão na reserva e a diretoria se gostam dele. A chave do vestiário é dele. A direção se posiciona. A direção do Flamengo não se posicionou agora antes do jogo do Fluminense? Também não sei como se posicionou. Sim, mas você viu a atitude dos jogadores em campo? Foi diferente. Eu vi um Flamengo com uma atitude diferente dentro de campo. Então é isso. O Flamengo virou uma certa bagunça ali, o vestiário do Flamengo. E o Dorival teve um trabalho gigantesco ali dentro. Eu sei disso. Essa é uma informação quente para vocês. Ele teve um trabalho muito grande para apagar incêndio no vestiário do Flamengo. Depois que a coisa amenizou, o time começou a andar. E ganhou o campeonato. Não jogou um futebol maravilhoso, não foi fantástico, não sei o quê, mas ganhou uma Libertadores e ganhou uma Copa do Brasil. Né? Com o elenco que tem, mesmo sem jogar bem, o Flamengo ganha. E essa declaração, né, que o Flávio Prado falou é do Josh Wander, né, que é o sócio da 777. Ele disse: estive com os jogadores ontem e estão todos muito motivados para o clássico. Vamos ao jogo e quero muito encontrar com a torcida do Vasco pela primeira vez. É bom ele querer encontrar a torcida do Vasco só se o jogo, só se tiver vitória do Vasco. Vai antes, faz um coquetel pré-jogo. Melhor. Não, isso foi dito em 2022. Pensei que é aquela declaração que você falou. Entendi. Pensei que era hoje. Pela torcida do Vasco pela primeira vez. Uma coisa posso prometer. É aí a tua frase, Flávio Prado. Essa será a última vez na história que o Vasco entra em campo em desvantagem financeira contra eles. Nos vemos no Maracanã, disse Josh ao site oficial do Vasco. De lá pra cá, depois dessa entrevista aí, teve quantos Vasco e... tiveram algumas vitórias do Vasco, só que o Flamengo eliminou o Vasco, né, do Campeonato Carioca. Não, mas condição financeira, pô. Ô, louco. Não, Ele falou igualdade de condição financeira. Não. Ô, louco. O Vasco não deve ter o Andrei, que tá voltando da seleção, né? O que tudo indica. Não joga mais, vai pro Joga mais, né? Então, um jogador importante até no esquema aí do Barbieri, do meio de campo e tal. Até uma briga do Vasco com o Chelsea. O Chelsea também brigou com o Palmeiras, ele não foi pro Palmeiras, aí foi pro Vasco, aí brigou com o Vasco. Ele cumpriu o que ele queria, a meta ele cumpriu. O Flamengo, ele entra numa semana que tem o Vasco, mas tem o Racing quinta-feira. Aí eu até pergunto pra vocês acham que o São Paulo ele vai de titular contra o Vasco? Porque se perder pro Racing, é vexame. Não. Porque pode ser eliminado da Libertadores pelo Alcas ou pelo Mas aí eu vou concordar com o Vampeta. Por que precisa poupar tanto? Joga contra o Vasco e joga contra o Racing. São 3 dias depois, pô. 3 dias depois, e é o Racing em casa. Flamengo perdeu um jogador hoje. Eu vi a notícia, eu queria saber quem era. Viu? Não tem viagem. Um jogador que perdeu hoje aí. Como assim? Perdeu, que eu digo, não vai jogar. Eu vi a notícia aqui, mas não consegui acompanhar. Não, mas o que eu falo é que eu acho que o Flamengo não precisa poupar contra o Vasco. Poupa apenas aqueles que você sabe que estão cansados, pode ter um que vieram de lesão. Aí sim. Agora o resto, olha quantos jogos o Abel Ferreira tá jogando com o mesmo time pelo Palmeiras, pô. Eu acho que não precisa poupar num clássico.
onde o Flamengo precisa pontuar no Brasileiro, porque daqui a pouco vai ficar muito para trás. O Flamengo chegou a se aproximar e já caiu mais um pouco de novo. Eu não pouparia. Hoje com um jogo a menos, está 8 pontos de diferença pro Botafogo. 8. É o Léo Pereira, Nilson, que não vai jogar. Então pronto. Que é um baita desfalque. É um dos principais jogadores do Flamengo hoje. Tá vendo? Tá vendo? Léo Pereira não joga. Aí, Vamp. Né? Temos mais chance. Pra mim, o melhor zagueiro do Flamengo é o Davi Luiz. Ainda é o Davi Luiz, você acha? Eu acho mesmo, falando sério. Não, eu não tô discordando nem concordando. Porque todo mundo critica muito. O Davi Luiz joga demais, pai, ainda. Pra mim sobra. Mas é um jogo legal. O Vasco tem. Curioso que às vezes quando o Mauro César questiona ele aqui no programa, você não fala isso. Cada que se foda, é problema dele, meu irmão. Cada um. Tem que concordar ou discordar. A opinião é sua, pô. A opinião é dele. Se o Flávio falar aqui, é problema dele. Show, Tubarão. Isso, né? O Flávio falou aqui que não gosta do Arboleda, eu gosto do Arboleda. Mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar. Não, um exemplo. Aí o Flávio falou assim, ó. Eu não gosto do Arboleda. Eu vou ficar o programa todo falando você tem que gostar do Arboleda. Você pode questionar. Por que você não questiona? Questionar o quê? Eu não sou pago pra questionar, eu já vim aqui, graças a Deus que eu tô ouvindo. Eu fico olhando vocês. Se desgastar, né? Eu sou. Você viu como eu joguei aí? Eu sou hiena. Ele veio. Eu sou hiena, mas você sabe um animal chamado hiena que tem? Acho que você não conhece, vocês conhecem só poodle, né? Tem um animal chamado hiena, lá na África, que ela sorri à morte. É sério? Eu fico sorrindo quando vocês. Pra morte. Quando o fumo entra, eu só fico aqui, deixa eu falar. Agora, é um baita desfalque o Léo Pereira. Pra mim, de momento. Não, ele tá bem mesmo. Ele tá jogando muito bem. Ele tá sendo o melhor mesmo zagueiro do Flamengo na temporada. Fazendo um gol decisivo. Titular absoluto, né? Pouparia? Eu sei que você odeia esse Não, aqui, não, ó. Você viu na coletiva que alguém lá do Rio, uma das meninas lá, perguntou pro São Paulo que tem 3 anos que o São Paulo não repete o mesmo time. Onde ele trabalhou no Olympique de Marseille, no Sevilha. É maravilhoso. Esse é pacote do São Paulo, né? E ele é campeão europeu, viu? Gente, tem uma coisa. Campeão do quê? Ele é campeão europeu. Ele participou da Liga UEFA. Ele é campeão. Aonde? Da Liga UEFA, o Sevilha não foi campeão, começou o trabalho com ele. Mas tem uma coisa tava lá. Se tivesse a gente não pode esquecer. Esse jogo do Racing pro Flamengo é muito importante porque vai implicar em primeiro ou segundo lugar. Se ele ficar em segundo lugar, ele pode ir na próxima fase. Eu acho que mesmo que ganhe, o Flamengo vai ficar em segundo. O Flamengo ficou bem pra trás do Racing. O Racing já é primeiro, Flamengo. O Flamengo ficou bem pra trás. O Flamengo pode ficar fora. Esse jogo é importante. Não, ficar fora não, ele vai terminar em segundo. Ele não vai passar o Racing, não. Mesmo ganhando do Racing, o Racing na última rodada pega uma baba. De qualquer forma. Olha aqui, ó. O Racing tem 10, o Flamengo tem 5. Né? Ganhando vai a 8 e na última rodada o Racing joga em casa com alguma baba. O Flamengo conseguiu empatar com o Breno. É isso que eu vacilei. Que eu colado. Teria que torcer pro Racing com baba. Nós estamos fritos. Gente, mas o Flamengo em segundo é um perigo pra todo mundo. Perigo. Pode dar Flamengo e Palmeiras. Exatamente. Pode pegar Palmeiras. O River vai ser segundo também. O River vai ser segundo. Tem que ganhar no Fluminense. Se não ganhar, ele não termina em segundo, não. Mas dependendo, ele tomou de 5 aqui. Não, porque o LD. Vamos lá, rapidinho. Ele pouparia contra o Racing? Não. Contra o Vasco? Não. E pode ficar tranquilo que ele não vai poupar ninguém. Ele 2 anos que ele não repete a mesma equipe.